E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comprocast, o podcast do Grupo Comprocard que leva para você informação, entretenimento, conteúdo bacana, dicas muito boas para o teu desenvolvimento de carreira ou para você que é um empreendedor, uma empreendedora e quer alavancar o teu negócio. Nosso papo de hoje é com quem, Diegão? Tudo bem? Hoje com um cara que é especialista em mudança, né? Opa! Estava conversando aqui, o Rock já mudou mais de 17 vezes, né? Então, hoje o nosso convidado, o Grupo Comprocard, o Comprocast, tem um orgulho. Obrigado, Léo. O nosso convidado hoje é o Léo Carrareto, está aqui na nossa frente, esse fenômeno, Efeitos efeitos de especiais, palmas né? aí. Hoje o papo vai ser um pouco mais inovador, mais tech. Descontraído. Léo, seja bem-vindo aí ao Comprocast, tá, meu amigo? Muito feliz em recebê-lo aqui na nossa casa, você que já é um parceiro nosso de longa data. Não, eu estou muito feliz, muito agraciado de estar aqui com vocês. Sem dúvida, é uma troca. Tenho acompanhado os primeiros Comprocast, gostado muito. Acho que é um conteúdo muito leve, muito rico. Acho que esse papo que o Rock muito bem definiu, né? Que tem entretenimento, tem tudo. Eu acho muito rica essa troca que a gente está fazendo, vai fazer aqui nessa noite hoje. Maravilha. Fazer Essa aquela, noite que pode ser, que dependendo da hora que a pessoa assistir, pode ser qualquer hora, né? Mas fazer aquela pergunta clássica, né, que eu sempre faço. Léo, quem é o Léo, né? Conta um pouquinho para a gente começar assim, de onde você veio, é capixaba, né? Pessoal de casa que está assistindo conhecer você. legal, eu sou capixaba, nascido e criado aqui em Vitória. Eu sou o marido da Lu, sou o pai da Ana Beatriz e em breve chegando a Clarice para aqui conosco. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando em público o nome dela, que até esse momento eu nem postei que eu vou ser pai da Clarice, Que mas bacana. se você pode estar assistindo num momento que já até Já. nasceu, já até O nasceu. podcast também é furo de reportagem. Breaking news! Breaking news, Breaking né? news. Mas sou um cara que temente a Deus, um cara de fé, um cara que acredita muito no empreendedorismo, acredita muito no fazer, no dar vida a ideias. Acredito muito que a gente prospera quando a gente faz isso. E ao longo da minha jornada eu comecei muito cedo, me apaixonei pelo mundo do trabalho muito cedo. Então, meu primeiro trabalho foi aos 13 anos de idade. Aos 15 eu abri a minha primeira empresa, aos 15 eu tive meu primeiro CNPJ. Quebrei algumas vezes, mas aprendi muito. Eu gosto muito de falar essa parte do quebrei, porque é só assim, só errando que você aprende, né? E aí, ao longo da minha vida, me apaixonei por algumas disciplinas, alguns temas de trabalho. Me apaixonei por marketing, me apaixonei por inovação, me apaixonei por tecnologia, me apaixonei por aprendizado, que é uma das disciplinas que eu coloco hoje, que eu aprendo hoje. Então, eu sou um cara que teve fases na vida e essas fases que eu celebro muito me colocam aí, como você bem já falou, o que eu entendo, né, que o marketing faz, que a inovação faz, que aprender faz, que tecnologia faz, é promover mudanças. Não necessariamente a mudança ela te alcança no momento que você está com tudo bem, você pode estar mudando porque você precisa mudar, É verdade. ou você pode mudar porque você quer mudar, mas sem dúvida, tudo que está acontecendo na nossa vida, o que a gente fez hoje, é alcançando, é querendo uma mudança, de preferência uma mudança para melhor. Ótimo. Muito bom. Vamos lá, para a gente começar o papo, a gente tem que começar com algumas definições, né? Porque Perfeito. se a gente fala em inovação, o público nosso ali vai pensar um monte de coisa. Inovação Uhum. é uma coisa diferente, né? Chat GPT, Inteligência artificial. Então vamos começar para a gente ter a nossa base, usando a tua linguagem, Perfeito. com a tua definição de inovação, que é em cima dela que a gente vai construir o Legal. papo hoje. Bom, eu sou um cara da comunicação, sou um cara sim, eu gosto de falar que eu sou um contador de histórias. Eu falo de inovação para inspirar as pessoas para a inovação, que ajuda muito a tornar mais simples esse entendimento. Sendo assim, eu falo muito do comportamento, da questão atitudinal da inovação, e eu defino inovação usando a própria palavra. Eu falo que inovação é uma ideia nova em ação. Então, é só você pegar a escrita de inovação, o I é ideia nova em ação. Quando você coloca uma ideia nova em ação e ela traz resultados, você está inovando. Então, consegui masterizar ao longo dos anos. Tem gente que fala em definições muito legais também. Que inovação é uma ideia que gera nota fiscal, ou seja, uma inovação é uma ideia que gera resultado de caixa. Eu gosto muito dessa definição também. Mas eu gosto, acima de tudo, de valorizar o processo da ideia nova, que ideias novas vêm para resolver problemas novos,
e o processo da ação, ou seja, da capacidade da pessoa executar aquilo orientada a resultado. Bacana. Então a gente pode pensar que nem sempre inovação está ligada à criatividade. Muita gente fala assim, eu não consigo inovar na minha empresa, eu não sou criativo, né? Então a gente pode imaginar que é assim, olha, eu tenho um problema antigo que eu não consigo resolver, qual ideia que eu posso ter que ajuda a ter um novo comportamento, uma nova ação, Sim. você bem disse, Aham. para gerar um resultado O que melhor. eu posso construir de processo, né, de melhorias para estar inovando. A criatividade é a primeira parte da inovação, é uma ideia nova. Aham. Você pode ser muito criativo e não ter ação. Você pode ser muito criativo, não ter ação e não ter resultado. Uhum. Então, quando eu falo que é uma ideia nova em ação que traz resultado, o que diferencia a criatividade da inovação é a capacidade de execução De botar. e de dar resultado com isso. Então, Entendi. se você parar na ideia nova, você realmente é muito criativo. E aí eu sempre falo, quantas patentes, quantos inventores, são pessoas incríveis. Eu adoraria ter uma capacidade mais orientada professor Pardal. Só que quando a gente fala da inovação em geral, a criatividade ela muito brota, né? A pessoa, realmente tem pessoas que já têm essa criatividade. Inspirado, né? O cara é É isso que inspirado. eu ia falar agora, assim, Já é aflorado, né? na Aquela sua pessoa- visão, a criatividade é uma coisa inata, é uma coisa treinável? Isso. Como é que é? É uma coisa treinável, mas principalmente é uma coisa que você se conhece. Quando a gente coloca assim, as minhas melhores ideias, elas não vêm quando eu estou sentado no meu local de trabalho. As minhas melhores ideias vêm, por exemplo, quando eu estou num contexto onde a minha mente está relaxada. Por exemplo, O no ócio banho, criativo, do Domênico De Masi. famoso Domênico De Masi, que fala assim, o ócio criativo, quando eu estou no banho, quando eu estou caminhando, quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu estou de férias, quando eu estou de férias, os primeiros 3 dias, eu começo a ficar insuportável de ideias. Eu começo a tomar nota, porque eu entrei num modo ali que a minha mente entrou no modo diferente. Porque na minha cadeira para trabalhar, eu, em geral, sento todo dia orientado a resolver coisas. Quando você proporciona esses momentos para sua mente ser criativa, ser livre, isso ajuda. Outro ponto muito importante da criatividade, porque, por exemplo, não vou combinar que não vou falar que eu tenho muitos momentos de ócio. Mas, por exemplo, tem banho, tem ali alguma coisa que tem que resolver. Só que tem um ponto também que é repertório. A pessoa, para ser criativa, ela tem que ter repertório. Então, se eu venho aqui e olho tudo ao redor e observo, e tenho um olhar, e vejo o copo, e vejo as coisas, como eu vejo a vinheta, se eu observo e vou criando repertório, eu aumento a minha chance de ser criativa. Porque Ler, não? né? Ler, exatamente. Tudo que te, por exemplo, viajar, Sim. tudo que te permite aumentar Inspira, teu. Exatamente. Então, quanto mais você permite a tua mente ampliar teu repertório, maior a chance de ser criativo. Léo, até voltando um pouco para o pessoal que está assistindo, hoje a gente, né, você é parceiro aqui do grupo, a gente te conhece, Orgulhosamente. sabe que você atende centenas de empresas aí, mas para voltar um passinho atrás, onde que está a atuação do Léo, das suas empresas? Qual o foco hoje de negócios que você procura para desenvolver? Como é que está a sua atuação? Para até quem está assistindo falar assim, ó, ele atua nesse ramo ou com essas características, para a gente... Perfeito. Isso foi uma coisa que foi, assim, é muito interessante que alguns negócios você escolhe, outros te escolhem, né? Então eu falo que o que eu trabalho hoje me escolheu. Porque eu, sinceramente, eu tive uma passagem, como eu contei para vocês. Eu comecei na tecnologia, eu era desenvolvedor, depois de um tempo eu migrei para o marketing, depois de um tempo eu migrei para a educação, porque eu via dentro do marketing uma velocidade de mudanças, e eu fui falar assim, ó, o pessoal precisa se adaptar, precisa se reciclar desse processo de marketing, porque agora a velocidade, cada vez você vê uma ferramenta nova, uma tecnologia nova, era muito importante. Quando eu comecei isso, eu vou te dizer que isso era uma estratégia para atrair clientes para minha agência de marketing. Era uma estratégia, e quem usa muito isso são algumas operadoras de bolsa de valores, de ações e tal, que eles começam, ó, o pessoal não sabe investir, então eu tenho que dar um curso para o pessoal aprender a investir, Vai lá. ele começa a investir e ele vira meu cliente. É isso aí. Então eu simplesmente modelei isso. Lembra que a gente falou de repertório? Eu modelei, fiz igualzinho, só que fiz para o marketing. Fiz, ó, se eu educar o cliente, ele vai vir até mim, ele vai precisar de Vai ajuda querer mais? e eu vou atendê-lo na minha agência. Mas quando foi acontecendo, eu fui vendo o propósito disso tudo. Eu fui vendo que, por exemplo,
Até hoje eu coleciono depoimentos, as pessoas me param na rua, as pessoas me encontram no evento e falam assim, muito obrigado, o que a WIS fez por mim, é o nome da minha empresa, WIS, o que a WIS fez por mim, eu não tenho como agradecer. Algumas pessoas, eu vi mudanças assim, pessoas que reconstruíram as suas vidas depois de passar pela WIS, ou negócios que tiveram sua história mudada depois disso. Então a gente atendeu mais de 20 mil pessoas em 4 anos que a gente teve uma atuação mais intensa dentro do Espírito Santo. A gente começou a ir para São Paulo, Salvador e Porto Alegre, mas aí depois de um tempo veio a pandemia. Nesse universo, a gente olha assim, olha, legal, 20 mil pessoas é um número bacana, não é ruim, é muito legal colecionar essas histórias todas, mas a gente foi olhar que era muito mais fácil alcançar isso através do segmento de empresas. Então a gente viu que a chance que eu tenho de impactar pessoas e transformar a vida de pessoas é muito maior quando eu vou para dentro das empresas, porque numa tacada só eu tenho cliente hoje com 20 mil clientes, eu tenho cliente com 500 mil clientes, eu tenho clientes com 100 mil clientes, então com isso o impacto é maior. Então hoje eu atuo com o que a gente chama de aprendizagem, e é algo que o Fórum Econômico Mundial fala que até 2030, 1 bilhão de pessoas precisam mudar completamente a sua caixinha de ferramentas. Se eu trabalho hoje de uma forma, eu vou precisar de trabalhar de outra. Até 2030, 1 bilhãozinho de pessoas é garantido. Um Então, oitavo da população mundial. é esse o mercado que a gente está olhando, inicialmente no Brasil, inicialmente olhando as grandes empresas, o segmento corporate, né, grandes empresas, que tenham principalmente essa escala. A gente tem uma meta de impactar com a aprendizagem, que a gente chama, né, a gente tem um propósito de fazer a aprendizagem incrível, fazer que as pessoas se apaixonem por aprender, que elas queiram aprender, que elas se sintam inspiradas a aprender para 1 milhão de pessoas. A nossa meta é até 2025. E a gente tem evoluído a cada ano bem rapidamente Olha nisso que aí. legal. Então, quando eu falo que alguns negócios escolhem, é que a gente falou assim: olha, a aprendizagem, certamente, quando a gente fala em educação, a gente pensa nos professores dedicados, pessoas incríveis, pessoas muito valorosas, mas é uma coisa que eu falo assim: olha, a aprendizagem corporativa me escolheu e foi uma jornada de evolução muito bacana. Legal. E o que você leva, vamos tangibilizar para o pessoal, o que você leva de aprendizado? Na hora que você chega numa empresa, assim, passa para a gente, pode ser talvez as premissas, né? É, O que você considera essencial hoje para até a turma que está assistindo a gente aprender dentro de um ambiente corporativo, para ela, enfim, render mais ou ser mais feliz no que ela faz. Eu Assim, vou começar passa com as premissas. aprender a aprender. caraca. Porque a gente foi ensinado a estudar, Uhum, a decorar, a ir para a sala, verdade. a se comportar. Tabuada, né? Quem fazia tabuada, né? Exatamente. E aí, quando você falou da pergunta da criatividade, a gente estava falando assim, para aprender a aprender, a gente precisa se conhecer. As pessoas que estão vendo esse podcast, elas estão aprendendo. Verdade. A gente acha que a gente está aprendendo quando a gente está lendo um livro, Uhum. quando a gente está na sala de aula, quando a gente está fazendo um curso. E a gente está aprendendo o tempo todo. Quando a gente começa a conversar aqui, opa, aprendi. Eu sentei numa reunião, eu comecei a falar alguma coisa que eu penso em voz alta, eu aprendi. Verdade. Reflexão. Você Foi. quer a coisa mais poderosa para você aprender do que você tirar tempo para refletir sobre o que você vai fazer? Então, até o pessoal fala, né, quando o professor está ensinando, ele está aprendendo 2 vezes. Ele está Verdade. aprendendo mais. Então, aprender a aprender é algo que a gente precisa. E aí, dentro do pacotinho aprender a aprender, a gente precisa, inclusive, aprender a desaprender. O que a gente sabe hoje que não faz sentido mais nenhum? Ou quais modelos mentais, crenças que a gente tem e fala assim, peraí, isso aqui não vai. E olha que a gente é atingido o tempo todo de informações Exatamente. desnecessárias, coisa que você precisa deletar do HD E a dinâmica até da origem da palavra, né, do aprender, vem de prender e de pegar e segurar. E para você aprender, você precisa de desaprender, desapegar de algumas coisas, né? Exatamente. E aí, cara, como é que é doido, né? Isso que você está trazendo, assim, é uma reflexão bacana, porque quando a gente pega a nossa época de escola, a gente nós fomos obrigados a aprender algumas coisas, reter algumas informações, que Fórmula de depois, como não Bhaskara. fizeram sentido para a gente deixou isso para trás, né? Sim. Forma de Bhaskara e por aí vai. Eu nem lembro o que é para ser lembrado. De cidade exemplo. Ainda bem, né? Mas aí, olha que coisa insana, né? Que aí depois que a gente desprendeu disso tudo, o que resta então? De toda a jornada nossa escolar, o que resta?
E aí uma coisa, até aproveitar como uma crítica, é a minha visão, né? Uma coisa que às vezes a gente acaba matando nas nossas crianças e nos jovens é a possibilidade da criatividade. Porque na hora que chega uma pessoa dentro de uma escola e fala assim, olha, arrumei um jeito diferente aqui de fazer a mesma equação, só que por um outro caminho, também chegando no resultado. Não, 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 não. Tem que seguir a Segue isso aqui, o manual é esse, o que diz a regra é Mas essa. eu escrevi uma redação, eu quis fazer o contrário. Eu comecei de baixo para cima e o fim da redação é no início. Não, não é uma estrutura de texto Aham. isso, né? E aí a gente acaba podando esse potencial de criatividade em busca de uma formatação, Sim. né? E obrigando a aprender alguns conteúdos que depois a pessoa vai ter que desprender deles para ela poder. Depois a gente pede, seja criativo. É, Depois que na escola todo mundo te podou, falou assim, não, anda na linha, faz assim, repete isso, só pode fazer isso e tal, segue o processo, segue a fila, não sei o quê. Aí fala assim, seja criativo, entra, chega na empresa, ó, mas tem um problema, como assim você não é criativo? Que aí existe a lista das competências do século XXI, né? Aprender é uma dessas competências do século XXI. Pensamento crítico, complexos, né? problemas complexos é outra. Pensamento crítico, você saber avaliar. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. As pessoas não têm, não são ensinadas. Elas são ensinadas a reproduzir os modelos que elas veem na escola. Então, por isso que aprender, desaprender, são pontos fundamentais para a pessoa. Quase para você começar a tomar. Que aí o próprio Diego trouxe a quantidade de informações que te impacta hoje. Uma das coisas para você aprender é fazer curadoria. É você selecionar o que é bom, o que é ruim, o que é útil, o que não é útil. E Léo, isso vale até para as empresas. Falando de PJ, a empresa também tem que ter esse senso do que ela quer que o funcionário aprenda no dia de trabalho ou que informações que serão relevantes ali no dia a dia do colaborador também, né? A dificuldade. Uma das coisas que no nosso trabalho a gente fala muito é que se a pessoa não for utilizar a informação que ela vai ter num treinamento, numa videoaula, qualquer coisa, nos próximos 30 dias, Nem passa. nem passa. Porque, Ó, fica a dica aí, ó. não, o teu sistema mental, ele tem a percepção que eu estou captando se a água está gelada, se a água está com a cor, tal. Isso aqui é percepção. Depois eu tenho a memória de trabalho. É algo que eu estou conversando com você e aí você está vendo, não, a água está gelada. Aí eu vou lembrar que você falou que a água está gelada. Mas isso que o Rock falou de esquecer é quando o que é realmente relevante vai para a tua memória e vai ficar lá. E aí quando você fala o seguinte, olha, daqui 2 anos, se você vê essa garrafa, tire ela do lugar. Isso é um treinamento. 2 anos já foi. Eu não sei nem reconhecer essa garrafa se eu ver daqui 2 anos. Então, o que você não for utilizar nos próximos 30 dias, nem fala com o colaborador. Porque ele não vai lembrar. Então, é muito importante isso nesse processo, que é isso que a gente fala, porque a gente, em geral, algumas empresas, elas recebem o colaborador e elas querem dar aquele show. Olha, quando você for tirar férias, cara, quando eu for tirar férias, me conta isso, pelo amor de Deus, porque eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar de novo assim, tá, como é que é? Tá na hora de eu tirar férias, quem eu tenho que procurar? A Joana, do RH e tal? Então, é isso que é o processo de aprendizagem, é você fracionar e tornar leve. Por quê? Aí eu falo, o Fórum Econômico Mundial soltou um dado em 2022 falando que você precisa de 101 dias de aprendizagem. 2022, tá? 2 anos atrás. Você ia precisar de 101 dias de aprendizagem. Aí tem aquela propaganda de colchão antiga que fala o seguinte, né? 1/3 da sua vida você passa dormindo. Ok, 1/3 eu passo dormindo. 1/3 eu passo na minha jornada de trabalho. 9 às 18, não sei o quê. 1/3. Essa conta não tá fechando, amigo. Essa conta tá fechando, porque eu tenho que viver no outro 1/3. Então, se eu passo 1/3 trabalhando, 1/3 dormindo, 1/3 vivendo, 101 dias é quase 1/3. Tá faltando hora. Então, se eu achar que 101 dias vou passar sentado numa cadeira vendo alguém falar, tá muito errado. Por isso que a gente fala que o lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida, que agora está na moda e tudo mais, é uma expressão cunhada em 1970, que a ONU falou o seguinte, gente, a velocidade das informações está 70. A velocidade da informação está muito grande. Imagina agora, hein? Não adianta, em 1970 falar assim, não adianta a pessoa se formar na faculdade. Em 1970 falaram isso.
E a gente foi vendo as mudanças da vida, tipo, ó, agora, naturalmente, o Rock, você precisa fazer uma pós-graduação. Ô, Diego, você precisa fazer um mestrado. Não sei o que, agora você precisa fazer um curso. Agora você precisa viajar para um evento. Agora você precisa. Você tá lendo, você leu aqueles livros? O mundo foi te cobrando você ter repertório, bagagem, você continuar estudando. Mas isso já era previsto que a gente viveria isso, e por isso que cunhou o termo lifelong learning, ou aprender ao longo da vida. Que é o seguinte, você não abre o olhinho, filho, você começa a aprender, né? A filha do Diego, a minha filha, a gente aprendeu, papai, ou começou a aprender a falar, andou e tal, todo dia tá aprendendo. A gente vai aprender até o dia que a gente morrer. É isso que motiva algumas pessoas, assim, ó, o dia que eu desligar, eu paro de aprender. Exatamente. Legal. E na dinâmica, pegando um pouco da palavra inicial sua da inovação, né, no final da ação, o estudo também sem ação, ele é morto, né? Sim. Porque é até bíblico isso, né? A fé sem obras é uma fé morta, né? Na mesma dinâmica, o conteúdo sem ação, ele é morto. Porque se a gente não aprende para aplicar, cara, você pode ler 20, 50 livros e continuar no mesmo estado que você está. Então fica um recado pro povo também, que é isso. Das pessoas às vezes têm uma sensação de nunca estarem prontas. Ah, vou fazer mais um curso, fazer isso. Aí vai consumindo cursos e cursos e entra numa palavra nova que foi cunhada, né? A infoxicação, Isso. né? Que é você ficar intoxicado de tanta informação e não move, e não anda. Uhum. Então fica aquela bagagem, como se fosse uma Pra- mochila mesmo, uma bagagem, É e o avião. quanto mais pesa, menos te dá capacidade de andar, quando na verdade era o contrário, né? Poxa, eu acabei de ver, eu ouvi o podcast lá dos caras, gostei muito do Comprocast, tudo. Teve uma coisa que o Léo falou que eu achei legal. Como é que eu pratico isso Isso aí. agora? Acabei de ouvir, como é que eu boto isso na prática? Se não, gente, vai ser só um conteúdo bacana, você gostou, legal, mas vai mudar em quê, Toninho? Tem um Não amigo botar em ação. muito querido que ele tem o nome dele é Conrado Tilohau, ele é um dos principais referências em aprendizado hoje no Brasil e no mundo. E ele tem uma frase que é bem a seguinte: aprendizagem, aprender, é você explicitar, você botar para fora um conhecimento por meio de uma performance melhorada, ou seja, fazer algo melhor ou mudar uma visão de mundo. Legal isso. Essa frase é muito legal. E aí vem o seguinte: existe uma pirâmide do conhecimento. Essa pirâmide do conhecimento, ela fala o seguinte: tem informação, dados, na verdade, primeiro, dados, informação, Que é um dado processado. exatamente, conhecimento, e o último estágio é a sabedoria, que inclusive é bíblico, é muito falado, você falou da Bíblia. O dado para informação é o dado processado. Agora, da informação para o conhecimento é você aquilo fazer sentido para você, aquilo ter relevância para você e aquilo ficou para você. Internalizar. Exatamente. E você só consegue explicitar o conhecimento, botar para fora o conhecimento, quando você bota o conhecimento para fora, você pratica o conhecimento, você alcança a aprendizagem. Ué, você é um sábio, né? Exatamente. Aí você está alcançando, praticando, você está alcançando sabedoria. Que a sabedoria, se você colocar assim, dado, a informação, é saber o que é. O conhecimento é para que serve. E a sabedoria é qual a melhor forma de fazer uso disso. É isso. Como eu consigo ter benefício disso? A sabedoria é o Bem que isso. todo mundo tem que buscar. É bem isso que a gente vê aquelas parábolas, aquelas histórias dos monges, né? Sempre chega para o sábio e pergunta alguma coisa e ele nem fala muito, ele fala pouco, mas ele vai cirurgicamente e sempre tem alguma ação envolvida, né? Sim. Então é bacana a gente entender isso, que a sabedoria, ela é quando você pega todo o conhecimento e transforma aquilo em ações, né? E legal que você acrescentou para o meu mapa agora, ampliou a história de também mudar a visão de mundo. É isso aí. Ou eu melhoro a minha performance ou eu mudo minha visão de mundo. Muito bacana. Ô, Léo, vou fazer uma pergunta também, até acho que quem está assistindo tem essa dúvida, né? Na verdade, não é para entender como que você está lidando com isso. Cada vez mais a gente encontra algumas empresas que são familiares, né? No estado um pouco mais conservador também. Como que você chega hoje para oferecer o serviço da sua empresa ou você mesmo ali para fechar negócio, falando que um cara de 20 anos de empresa tem que aprender e desaprender ou tem que mudar, tem que inovar. Às vezes o cara pode perguntar, não, mas eu tô há 20 anos, quem é você? Um exemplo, né?
Como que você costura isso hoje? Obviamente você tem sucesso nas empresas que você atende, mas como que você consegue mostrar que, assim, tudo bem, você tem 20 anos de mercado, mas a hora de inovar agora, a hora de aprender é agora, esquece o que você aprendeu, aprende o novo. Como é que você faz isso no seu dia a dia, ou sua equipe, né, ali na parte comercial, de abordagem, Sim. como é que funciona? Tem uma primeira coisa que é o seguinte, né? O mundo está se encarregando dessa consciência das pessoas que, tipo, o mundo já não é mais o mesmo, né? O mundo não é mais o mesmo, é um mundo mais tecnológico, é um mundo mais volátil, é um mundo que as coisas mudam o tempo todo. Em novembro de 2023 veio um troço chamado inteligência artificial, que já existe há 40 anos e que a gente falou assim, opa, o que é isso? E aí, de repente, todo líder precisa e quer ouvir falar sobre inteligência Que todo mundo artificial. acha que é só o chat GPT, mas não é, né? Exatamente. Então, tem uma propaganda gratuita que é o mundo a pressão que está fazendo. E, obviamente, tem muita gente falando aí que é solução, que é Coca-Cola no meio do deserto. Mas move muito, é por isso que a gente volta na mudança, que é o desejo de alguns empreendedores, empresários, líderes, de mudar e continuar crescendo. Quando a gente fala porque aí a gente volta na mudança, né? Porque eu fui entendendo que inovação, aprendizagem, marketing, estudar o futuro, tecnologia, todos hoje são vetores, são ferramentas para te ajudar a chegar à mudança, no crescimento que você quer. Então, havendo essa ambição da empresa, do empresário, queremos ser melhores, queremos crescer, queremos alcançar novos resultados, havendo essa ambição, tem um campo fértil, porque é o seguinte: a primeira coisa é entender que você não vai alcançar o resultado sendo o que você foi ontem. Aquela frase clássica assim, né? Não vai ser a frase agora fugiu exatamente, mas assim, o resultado. Você não consegue resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Então, se você não mudar, se você não aprender nada novo, você não vai ser nada novo. Implantar hoje não colhe amanhã. Exatamente. Então, se eu quero o resultado X, qual é o gap, qual é o buraco, qual é o espaço de competência que está me faltando? O que eu não estou sabendo fazer? Porque se eu soubesse, eu já tinha feito. Então, é esse ponto que a gente chega para as empresas e conversa justamente, olha, dentro do teu planejamento estratégico, você mapeou qual o teu gap desse ano? Não, a gente mapeou que esse ano a gente precisa fortalecer nossa cultura. Então, a gente entra ajudando, apoiando isso. A gente encontrou que os nossos líderes precisam ter uma visão sistêmica melhor. A gente entendeu que a nossa organização, se ela não aprender rápido, a gente não vai crescer, a gente não vai prosperar. Então, a gente entende qual o resultado de negócio a empresa quer. E a boa notícia é que todo resultado de uma empresa quer, ela deixa, para alcançar esse resultado, eu preciso ter esta competência. Então, sem a competência, a empresa não cresce. E aí eu vou te falar que pode ser o dono de empresa menos letrado que você encontrar. Talvez esses são os mais fáceis de você convencer, porque eles ali, eles não são tão resistentes, eles não são tão refratários ao processo da educação, porque eles sabem que falta ali. Mas a gente mostra por A mais B como uma competência vai virar um resultado de negócio. Então, olha, se eu quero que um determinado time de vendas faça mais vendas, faça mais negócios, eu preciso trabalhar as competências dessa pessoa. Técnica de vendas é atitude, técnica, conhecimento de produto e a técnica de venda. O que está faltando? Ah, está faltando um pouco dos três, vamos trabalhar nos três. Então você vai entendendo quais são as competências chaves, exatamente, o que falta para aquela organização alcançar esse resultado. É passe de mágica? Não, não é uma coisa assim, fez um curso, amanhã tô. São pessoas. O que a gente faz é maximizar, porque quando você faz, aí esse número que a gente dá é muito, muito impactante. Posso até fazer na forma de pergunta. Você fez um treinamento de 8 horas, Rock. Você fez um treinamento de 8 horas, Diego. Quantos por cento você acha que as pessoas lembram do que foi falado num treinamento de 8 horas? Quantos por cento a pessoa reteve? Chuta um número. Cara, eu sei, eu não lembro agora do número, mas tem a curva, né?
de aprendizado Sim. e ela vai caindo com o tempo. Aham. Salvo engano, posso estar falando uma asneira, mas você tem uma retenção na casa de 5%, coisa de 72 horas depois, você reteve 5% do Eu ia chutar um pouquinho para cima. Pode chutar. Eu ia chutar 20%. Um chute meu bem na cara. Para ficar no meio termo, foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos, num livro chamado Seis Disciplinas da Educação Corporativa, que levam a resultados da educação corporativa, que o número é 16%. E os outros 84%? É o que a gente chama de sucata de aprendizagem. É você falar assim, ó, a água é verde, é a fórmula de Bhaskara. São coisas que as pessoas não vão reter. Então, a gente fala assim, não, mas tem que dar mais treinamento. Mas para quê? Para ter 16%? 16% são os códigos, você liga aquelas Não, é uma os coisa que insights, vai- Exatamente, é o que fica. E isso se o cara for bom também, né, Léo? Se o cara não... Se for um bom instrutor, porque às vezes você tem aquele cara, gente, a gente está aqui para falar hoje sobre como ter motivação no Aí não ambiente de pega nem trabalho. É. 2%. Aí, se o cara não é um artista também, né, para Aprender despertar bons atenção. hormônios nas pessoas para elas, né, terem uma capacidade de aprender, Já era. esse Aí, 16 aí o vira número 2. gira em torno de, não sei se são 4 bilhões no Brasil. 4 bilhões de reais de treinamento no Brasil. Faz essa matemática aí de 16% que fica em pé. Só que faz essa matemática com 16% de segurança. Aí, meu amigo, a corda aperta. Quando você falar que você fez um treinamento de segurança e a pessoa reteve 16% e está correndo Nossa, risco que de vida, são coisas que a gente não pode. E aí, por isso que vem todo esse conceito de você aprender a aprender, de você mudar as formas. Se peraí, você está dando 16%, eu preciso mudar. Eu preciso mudar como eu treino as pessoas hoje. Eu não posso ficar treinando da mesma forma. Eu não consigo mudar tudo do dia para a noite, mas eu preciso começar a transformar as minhas formas de aprendizado. Legal. Por isso, uma das coisas, por exemplo, que a gente usa muito é, quando a gente fala de atualizar competências, não adianta eu falar de treinamento de sala de aula. As pessoas não vão ser capazes, porque eu preciso de consistência. A gente muda comportamentos com água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Então a gente já fala, por exemplo, de usar algumas formas, para alguns casos de aprendizagem, a gente fala de usar comunidades. Muito bom. Comunidade é um aprendizado social, é um aprendizado pelo exemplo, é um aprendizado estimulado, é um aprendizado contínuo, é um aprendizado que eu consigo trocar com outras pessoas. Comunidades de aprendizado, que é algo que é muito tendência. A gente tem falado hoje muito de aprender por campanhas de aprendizado. O que é isso? Eu preciso, às vezes, treinar uma empresa, falar de qualidade, falar de transformação digital, falar de inovação, falar de alguns temas, falar da própria cultura da empresa. E é muito mais fácil, ao invés de eu parar, por exemplo, olha, a empresa tem 1.000 pessoas, eu preciso treinar todo mundo na cultura da empresa. Aí eu falo assim, vou fazer 10 turmas de 100 pessoas. Meu amigo, isso vai levar 6 meses, 1 ano, até lá já mudou tudo. Então a gente fala de usar comunicação. Por quê? Quando você vê um outdoor, quando você vê um vídeo, quando você está no Instagram, quando você está no YouTube, você está aprendendo. Total. Então, quando você tem uma mensagem bem codificada, bem preparada, ela é capaz de ensinar. Claro. E aí você pode gamificar para tornar divertido, você pode fazer a pessoa praticar. Olha, agora que você aprendeu que o copo é assim, faça isso também. Então, tudo isso soma nesse processo. Bacana, bacana. E se eu fosse pegar, assim, para dar uma dica para o nosso público, né? Como que você ensinaria uma pessoa de conta própria a aprender? Vamos imaginar que tem alguém que está assistindo a gente, poxa, eu quero melhorar minhas habilidades de negociação. Perfeito. Como que você ajudaria essa pessoa a aprender por conta própria? Hoje ela não vai ter acesso ao Léo, mas ela já quer dar uns pulinhos dela. Como é que você ajudaria essa pessoa a aprender? O que você daria de dica para ela? Vou fazer uma conceituação aqui, porque a gente fala muito de pedagogia, que é o ensino de crianças. As crianças, elas não têm repertório de vida. Realmente você precisa falar, ensinar, criar, dar repertório. Tanto que as crianças em fase da primeira
elas são estimuladas a brincar, a criar repertório, a explorar, a sentir, a ver, a aguçar os sentidos. Enfiar os dedos na tomada. Por aí, Mas ela faz. ter as suas próprias experiências. Bom, eu também passo por Pegar o chinelo, botar na boca. Tudo que não é de comer, bota na boca. O que é de comer, ela amassa e joga no chão. É isso aí. Faz o É curso. isso aí. É isso. Vamos lá. Isso é a pedagogia. Existe a andragogia, que é o ensino de adultos. O ensino de adultos, a primeira coisa foi exatamente o que você falou. Eu quero aprender mais sobre vendas, sobre negociação. É o interesse do aprendiz. Uhum. Ele precisa ter o interesse. Então, boa. Primeira dica. Aí vê o seguinte, a pergunta ela é paralisante. O que eu quero aprender? Esse é o mais. Tipo, O que eu quero o aprender? que eu quero aprender? Porque a minha vida toda alguém vai falar assim, estuda história, matemática, geografia, ciências, estudos sociais, física. A vida toda te falaram que aprender. E aí quando para e pergunta assim, ô Rock, o que você quer aprender hoje? Aí você fala o seguinte, eu posso escolher? Aí você entra na empresa, a empresa vai RH fala assim, ó, vê o onboard, vê isso, vê aquilo, faz treinamento de segurança, não sei o quê. Agora fala assim, o que eu quero aprender? Estão me dando essa possibilidade? Estão me dando essa chance de escolha? Então, saber responder isso, gente, é uma pergunta existencial. Essa pergunta ela é foda. É. Como é que uma pessoa, por exemplo, vai começar a problematizar um negócio? Quero aprender a negociar, mas não tenho a menor noção do que é isso. Como que eu respondo a essa pergunta? O que eu quero aprender? Que aí, Eu estou respondendo a pergunta do meu objetivo final. O que eu quero de resultado final? Negociar. Mas o que eu quero aprender, eu não sei. Eu tenho que aprender o quê? A comunicar primeiro, a vamos lá, palavra gatilho. vamos lá. Aí é o seguinte, se você vai falar assim, quero aprender a negociar, provavelmente você fez uma má negociação. Provavelmente você teve uma experiência. Então, não é que você quer aprender a negociar. Você quer aprender a fazer melhores negócios. Isso. Você quer aprender a maximizar os seus resultados quando você estiver na frente de um outro cliente e precisar negociar. Uhum. Então, a gente costuma falar que a gente quer aprender disciplinas. Negociação é uma disciplina, tem lá na Harvard, tem lá, é a mais famosa negociação do mundo. Disciplina é negociação. Mas o que você quer não é negociação, você não quer saber o que é ZAP ou BATNA. Zona de acordo possível, best agreement. Isso aí. Você não quer saber isso. Você quer aprender a sentar na frente do cara Vender. e conseguir fechar negócio. De preferência com a vantagem, que a vantagem seja toda sua. Uhum. É isso que a gente quer. A gente quer. Ou encontrar o que é melhor para O ganha-ganha. o que a gente queria de verdade é isso. Mas falar que o ganha-ganha é o que tem que fazer, então a gente faz ganha-ganha. Então, é isso que a pessoa quer. Então, quando ela fala assim, eu parto de uma necessidade do aprendiz, é olhar o que vai me fazer ter uma performance melhorada ou uma visão de mundo melhorada. Se eu quero ser um pai melhor, eu preciso ter uma visão de mundo de ser um pai melhor. De compreender o mundo da minha filha, de conseguir viver as coisas. Então, a gente acha que aprender é estudar. Por quê? Porque ensinaram a gente. E essa coisa da negociação é o seguinte: tem um caso que esse amigo meu, Conrado Schillerhauer, conta, de um pai que procura assim: eu preciso aprender comunicação violenta. Comunicação não violenta, na verdade. Violenta, muita gente sabe, muita gente sabe. Essa é fácil. Eu preciso aprender comunicação não violenta. Aí ele perguntou para esse amigo dele, falou assim, mas por quê? Não, porque eu preciso me comunicar melhor com minha filha, era uma coisa parecida. Ele falou assim, não, você não quer aprender comunicação não violenta, você quer aprender como se comunicar melhor com a sua filha. É isso. É isso. E a gente é ensinado a o quê? A buscar o nome do livro, ao nome do curso, e que é um pensamento de uma educação e não de uma aprendizagem. Se você quer aprender a se comunicar melhor, você vai ter que parar, respirar e falar assim, o que eu estou fazendo errado? Uhum. E isso dói. Lembra que a gente falou de desaprender? A primeira coisa é assim, o que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu não estou fazendo? E a gente, quando fala... O diagnóstico, um autodiagnóstico é um passo fundamental. Fundamental. A reflexão, que aí a gente fala o seguinte, estou na empresa. Se eu falo na frente do meu chefe que eu não sei negociar, ele me manda embora. A empresa precisa ser um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas se descubram
incapazes, ou a palavra não é essa, mas que elas não têm essa competência Isso. e que permita e dê suporte para ela conseguir. Maravilha. Então, a partir do momento que a gente muda, olha a mudança que a gente está propondo, né? Só que eu tenho que falar, o que eu chego falando? A pergunta que o Diego fez, como é que você convence isso? Eu falo primeiro que, ó, sem isso você não alcança o resultado, filho. Sem isso você não entrega essa meta do ano. Aí a gente vai, a meta do ano, depois, para chegar no quê? No que a pessoa precisa aprender a fazer. A gente pode até falar de negociação de Harvard? A gente pode, mas não vai ser a negociação de Harvard que vai mudar a vida da pessoa. Não vai ser mais um curso de negociação. Pensa feedback. Toda empresa vai ter um período no ano, precisamos executar feedback, porque as pessoas, porque é o processo de desenvolvimento, o líder precisa aprender a dar feedback, mas não vai ser o 77º curso de feedback que vai mudar a vida da pessoa. Às vezes ela já fez 30 cursos de feedback, ou ela já viu 30 palestras sobre feedback, ou ela assistiu 27 vídeos sobre feedback. Mas por que ela não mudou? Porque, primeiro, às vezes ela não encontrou necessidade disso. Não, eu vou levando. Não fez sentido para ela, né? Não fez sentido. Ou às vezes tem uns feedbacks que são dados de uma forma meio torta, né? Recebeu Não, tem que feedback, dar um feedback, é o seguinte, cara, você precisa de melhorar mais a sua performance. Aham. Tchau. O que vai fazer? É isso aí. Melhorar a performance. Aí a pessoa não recebeu Especificamente. bons feedbacks a vida dela toda. Aí chega no momento, ela, assim, a vida toda, ela não recebeu bons feedbacks. Ela virou líder. Aí fala assim: não, você precisa aprender a dar feedback. Ela vai reproduzir o quê? Igual. Igualzinho que ela foi feita na vida dela. Exército, né? Quem entra, o que sofre, replica no É isso aí. Eu entrei aqui, era assim. Aí a pessoa vira chefe e faz o quê? Faz a mesma coisa que fizeram com ela. Aí a gente perpetua um sistema. Aí quando a gente vai falar de feedback, não, mas feedback é isso aqui que eu tô dando, não é? Não, não é. Não é. Léo, vou aproveitar que é um pouco o nosso público, né? A gente sabe que você é especialista em mudança, inovação, aprendizado. O que você tem feito hoje de trabalho focado em RH? A gente chegou a ouvir sobre RH do futuro. O que você vê de inovação e de mudanças aí nessa área de RH? A gente teve aqui no nosso último podcast a Zâmara, que é uma gestora aí de Amiga muito RH querida. da Autoglass, deu uma aula aqui para a gente também. E o que você está trazendo aí de inovação nessa área de recursos humanos? Olha, eu tenho até emulado, porque, assim, como eu vivi muito tempo essa parte da inovação e vi muitas empresas acordarem para a inovação, do tipo 2018, começaram a surgir os primeiros hubs de inovação dentro das empresas, e acompanhei muito, apoiei muitas empresas nesse processo. Eu tenho apostado muito nas tendências de futuro, que gente gestão, por assim dizer, a palavra RH não tem problema nenhum, mas eu tenho chamado de gente gestão, porque essa parte do olhar de gente, ela tem que vir bem combinada com práticas de gestão. Muito bom. E essa vai ser a grande, assim, a próxima grande tendência, assim como as empresas adotaram inovação. E inovação, como palavra da moda, ela já foi e voltou algumas vezes, mas agora, principalmente movida pela tecnologia, ela foi muito catapultada, transformação digital, inovação, mas já foi reengenharia, já foi qualidade total, já foi pensamento enxuto, várias outras, e que nada vai se perdendo. Na verdade, são momentos que, obviamente, o mercado começa a olhar para isso. Mas eu tenho falado muito do movimento de gente e gestão, porque a gente vai precisar ter um olhar especial provocado pela inteligência artificial, pela tecnologia, por tudo, para pessoas e competências. Quando a gente fala esse dado do Fórum Econômico Mundial, de 1 bilhão de pessoas, meu amigo, se a gente não olhar para pessoas, a gente vai ter um seríssimo É a problema. raiz, né? Exato. E aí, quando você fala do RH do futuro, essas tendências, a gente tem feito um trabalho de trazer tendências mundiais, de antecipar para acelerar o processo de adesão de algumas práticas. Quando eu falo na mudança, eu tenho que ir lá e olhar que mudanças estão acontecendo para ajudar este RH, esses líderes ou esse grupo de profissionais de gestão a principalmente eles se tornarem, estarem posicionados de forma estratégica dentro das organizações, que é um papel muito mais protagonista do que jamais foi. Hoje, o gente gestão, ele precisa ser o braço direito do CEO.
Hoje a gente vê ainda muitas organizações que gente de gestão ainda fica ligada a administrativo, a NDP, financeiro. né? Departamento pessoal. Tá. Exatamente. E precisa ocupar um ponto, um momento, um espaço. E aí não é só criar uma diretoria de gente de gestão, não é só promover um gerente a diretor, um coordenador a gerente. É isso ser uma pauta dentro do principal espaço, dentro da principal esfera de decisão. Se é um conselho, é um conselho, se é um board de diretores, é um board de diretores, se é o dono, é o dono. Mas tem que ter um tempo na agenda da principal esfera da empresa, tem que estar essa pauta de gente de gestão. Porque é esse olhar estratégico que vai levar a empresa para o futuro. É esse Faz olhar. sentido. É porque às vezes as empresas colocam muito foco na parte de finanças, né? Tributário, marketing, tudo, e esquece que quem faz a empresa acontecer são as pessoas, né? E pegando esse gancho, o que você daria de conselhos? Vamos imaginar o RH nos assistindo aí. Como que o RH pode trazer à tona esse drive da inovação para os colaboradores? Que dica você dá? Vamos imaginar empresas pequenas, tá? Perfeito. Porque quando a gente pega uma grande empresa, tem estrutura, tem dinâmica. Mas vamos pegar a empresa ali que tem 20, 30 colaboradores e quer inovar. Que dica que você daria para esse empresário? Essa coisa de construir o futuro, de mudança, é claro que eu não sou menino de achar que a pessoa vai viver da mudança. Total. A gente tem que destinar um tempo para a mudança. A gente fala muito dentro da inovação, da ambidestria. A ambidestria é a capacidade de você construir o hoje, melhorar o hoje, enquanto você constrói o futuro. Então, essas duas competências, a ambidestria hoje é uma das principais habilidades. Não consigo falar que essa habilidade é um modelo mental, é tanta coisa a ambidestria, mas a sua capacidade de melhorar hoje, enquanto você está construindo amanhã, ela é vital. E aí é a hora que para o pequeno ou para o grande, chega dia 28, todo mundo entra, você falou do departamento de pessoal, todo mundo entra naquele modo, tem que pagar todo mundo, eu não sei o que e tal, ok. Mas o importante é você não viver todo dia do mês como se fosse dia 28. Entendeu? O RH, o líder de gestão ou a equipe que está só apagando incêndio todos os dias e que não tem tempo para dedicar 20, 15, vai lá, 5% do seu tempo para construir futuro, experimentar coisas novas, mudar práticas, implementar novos projetos. Se você não tiver essa visibilidade, você nunca vai alcançar aquela posição que a gente falou de esfera estratégica. Então, criar um tempo já seria a primeira dica. É a primeira dica. Quando você cria esse tempo, você começa a questionar o papel estratégico do RH. Você começa a questionar o que nós estamos fazendo e como nós estamos impactando o negócio. Porque se eu falo de construir amanhã, eu não consigo construir amanhã sem saber onde é que está mirando a cabeça do dono, do CEO. Eu não consigo olhar o que ele está olhando. E o que é importante para a organização? Porque aí é um negócio de levantar a cabeça. Estou aqui resolvendo coisa. Levanta a cabeça. Peraí, o que está acontecendo? A operação, o líder, o que está acontecendo lá? Que é a coisa de levantar a cabeça e sair da sua área e andar a empresa. E ter uma visão do sistema, ter uma visão do que está acontecendo ali, o que está acontecendo cá, por que está acontecendo isso, qual o problema, qual a dor. Porque, segredinho, se eu estou tendo um problema dentro da empresa, qual a chance? Se não for não for no servidor, se não for no sistema, se não for na tecnologia, vai ser em quem? Em gente, em pessoas. Então a chance do problema ser seu, como líder de pessoas, é gigantesca. É gigantesca. E a chance dos seus clientes serem afetados por causa desse problema também é grande, né? É muito grande. Então, tipo, esta visão de que, olha, peraí, se a empresa o principal ativo das empresas são pessoas, e eu sou responsável por pessoas, o problema é seu. O problema é meu. Que seja ajudar os líderes a exercer o protagonismo, que seja promover as mudanças, que seja isso e tal. Não que isso seja um peso para o RH ninguém, a gente não quer que ele seja o salvador da pátria. Sim. Psicólogo, né? Tem gente que acha que... Ele tá ali, tem um problema, vai conversar com o RH. Tem muito líder de área que quer assim, não, gestão é com você, número, tal, não. Então, o próprio RH, ele precisa ocupar esse papel de promover a transformação das pessoas.
está olhando qual é o próximo passo, se questionando qual é o próximo passo. Só executar as rotinas de um mês não vão levar para lugar nenhum. E aí, inclusive, isso pesa ao líder da organização que precisa desse apoio de alguém que esteja enxergando as pessoas, que esteja visualizando, ouvindo. O Rock e Léo, antes da gente ir para o ping-pong, né? Que a gente tem um quadro aqui que a gente chama de ping-pong. Vamos falar um pouquinho do tema que está virando pauta aí em todos os assuntos, que é a inteligência artificial, né? Eu queria fazer uma pergunta, Léo. O que que você vê falando de aprendizado, né? De aprender mesmo, de ensinar, vamos até falar uma palavra melhor assim, dos ensinamentos. O que que você vê de vantagem? O que que a inteligência artificial vai trazer como ponto positivo e o que que você vê como possíveis desafios dessa conexão, aprender com inteligência artificial, aprender todo com essa informação que vai vir 10 vezes mais rápido, 20 vezes mais rápido. O que que você está enxergando aí disso daí no mercado hoje? Olha, eu tenho muitos achismos e humildemente compartilho com vocês os meus achismos, porque é muito difícil ter certeza É mais uma opinião, é né, uma sua, né? opinião, é. Uhum. Então, feito esse disclaimer aí do o que eu imagino, primeiro, eu imagino que a inteligência artificial é o meu estagiário, minha estagiária, meu assistente, meu copiloto. Cara, Bacana. ganha vida. Eu acho que vai ganhar vida. Eu acho que. E tem uma visão que eu compartilho muito, que é uma visão muito positiva, que é de que a gente vai poder, por exemplo, se a pessoa ela tem eu tenho falado muito dos neuroatípicos, né? As pessoas que têm ali um TDAH, sem identificar ninguém, mas tipo assim, os tipos, mas para exemplificar, que tem ali uma dificuldade de Uhum. aprendizado, de comunicação, ou de concentração. Imagina só que poderoso vai ser a inteligência artificial para igualar oportunidades no ambiente de trabalho. Porque se aquela pessoa ela tinha dificuldade de fazer uma planilha, de processar um cálculo, imagina só quando você tornar esta competência igual Sim, para as pessoas. Aquela pessoa pode legal. destacar no ambiente Não, de não trabalho. deixá-la como protagonista, né? Mas como um É, acessório, como a gente usa de tecnologia, né? como uma calculadora, E né? aí volta um ponto que é importante que você falou no início do processo educacional, a importância da criticidade. O pensamento crítico ele é fundamental, né? Porque a inteligência artificial vai me entregar uma informação, só que eu tenho que ter um nível de criticidade para avaliar aquilo que ela está me propondo, né? Com Porque certeza. se eu só reproduzir também, pode ser um baita de Aí um entra problema. os desafios que eu Porque falei. e aí? O que ela falou é confiável aqui? Exatamente, que Né? além de o pensamento crítico é pertinente, e eu digo mais, para você interagir com a inteligência artificial, hoje você tem que ter repertório. Tem um pensador que é o Walter Long que fala o seguinte, ó, se você quiser, quanto mais vocabulário, quanto maior é o seu repertório, maior você faz pergunta. Você precisa falar para o chat GPT, para a inteligência artificial, qual a diferença de teto e abóbada. E vamos combinar que gerações mais novas não têm esse repertório. O Sim, Walter Long fala que a inteligência artificial ela é inclusiva aos mais velhos, aos mais experientes, porque eles têm mais repertório de sim. vida. Então, esse é uma outra opinião que figura aqui, né? E aí, quando coloca nisso tudo, eu falo do Google, né? Quantos professores reclamaram do Google? Verdade. Pensa que o chat GPT vai em breve, muito em breve, Já é. nós vamos substituir o Google. Minha filha já faz redação. Ela tem 13 anos, ela faz redação usando Exatamente. inteligência artificial. E Mas é aí a realidade, a é gente a vida. não acho que ela está correta, não. Sim, Mas também não posso dizer que ela está de todo errada. mas você também não pode excluir ela desse mundo novo, né? Porque existe isso, e aí entra de novo no início do nosso papo, mas eu não vou estender porque a gente já tá indo para o fechamento, tá, e qual o papel da escola nisso aí, da Aham. formação e do aprendizado? É isso aí. Eu estou educando meus jovens a lidarem com essa internet, É isso com aí. essa inteligência artificial, com as redes sociais, eu estou ensinando ele a ter criticidade naquilo que ele vê e acredita às vezes como sendo uma verdade ou não.
no celular É porque a dele. gente esqueceu já, mas os professores reclamavam do Google, gente. Reclamar. Reclamavam, não. Isso aí você copiou do Google. Copiou do Google, Não, imagina. mas é o Google que me dá informação. Aí hoje O já. Google puxou do Vou pra livro que a senhora usa. vou pra biblioteca. Não, você puxou isso do Google. Aí olhar lá o livro que ela usava. E aí, como, lembra que a gente falou do desaprender? Como o modelo mental era Né? ir para a biblioteca, fazer uma pesquisa, ler. Recortar pedaços Recortar. de revista. Você quer ver? Existe um dado de que no mundo do trabalho, você perde por ano 32 dias de trabalho com copia e cola, alt tab, com essas, sabe, essas besteirinhas tecnológicas. Adianta, né? Preciso fazer um relatório, Rock. Copia aqui, cola aqui e tal. Com essas besteirinhas que a inteligência artificial faria assim, você ganharia mais 32 dias de trabalho úteis, dias úteis no ano. Nós estamos falando de dias úteis. Uma coisa pequena, imagina o resto. Né? Exatamente. Planilha. Amigo, 32 dias, a gente está reclamando de férias, que a gente não consegue tirar. 32 dias, a gente está reclamando que a gente está com excesso de trabalho, não tá? Todo mundo se pergunta assim, não, como é que tá? Tô na correria. É a palavra do ano. É a palavra do ano. Correria. Na minha turma, todo mundo tá na correria. Todo mundo tá na correria. Então, se nós estamos na correria, abraça a inteligência artificial para pelo menos ganhar 32 dias de vida. Exato. De vida. Porque Ctrl-C, Ctrl-V, copy-paste, alternar a planilha, alt-tab, ninguém merece. Ninguém merece. Então, se a gente está falando disso aqui, a gente vai ter essas mudanças. São 4 pequenos achismos que eu trouxe aqui. Mas para falar que tem ali umas coisas muito interessantes, pelo menos para descortinar. Sim, claro. Diego, eu posso fazer uma pergunta antes de ir para o ping-pong? Claro. Que eu estava curioso, eu tinha anotado aqui. Eu acho que muito para satisfazer também a curiosidade do público, né? Léo, como que você poderia ensinar para as pessoas, de uma forma bem rápida, uma esteira de validação de ideias? Por que eu falo isso? Tá aqui eu e Diego, nós dois. Você também deve ser do mesmo dinâmico. Eu e o Diego, a gente tem no mínimo. Quantas ideias? Por semana a gente tem. Inclusive, o Comprocast foi uma ideia. Legal. E aí um dia, o primeiro Comprocast que a gente fez, eu e o Rock, a gente estava entupido de trabalho. Quando deu 6 horas, eu falei com ele, Rock, pra que você foi inventar? Pra que não foi inventar essa moda? Esse Comprocast. Então isso aí casa muito com o jeito daí. E aí eu queria pegar isso, porque talvez seja uma dor de mais pessoas também, de ter excesso de ideias. Hoje você tem tanta oportunidade, né, de negócio, de aprendizado, de tudo. E aí, como é que você ajudaria uma pessoa a ter uma esteira de validação de ideia para ela chegar no final dessa esteira e dizer, vou, não vou. No mínimo isso. Vou testar ou largo isso fora? Você deve ser um cara assim também, né? Sim, para não gastar energia. Você tem muito É o que o Wilson fala muito aqui, né? O nosso diretor aqui, da história dos elefantes, né? De passar na porta, né? Não dá para passar vários elefantes na porta ao mesmo tempo. Então, como é que você ajuda a pessoa a selecionar um elefantezinho para passar na porta? Bom, a primeira coisa é você aprender a incubar ideias. Incubar É o seguinte, você precisa ter um lugar onde você teve uma ideia, você anota essa ideia. Tá, beleza. Ok? Um dia, e eu faço isso de algumas formas. Eu posso ter um aplicativo de notas, eu posso ter uma pasta no computador chamada Um Dia. Um dia. Eu vi isso aqui, nossa, que legal, um dia eu vou fazer isso. Então, é você aprender a incubar ideias. O nome da pasta Um Dia. E tem um método muito legal chamado Get Things Done, ou A Arte de Fazer Acontecer. É o nome de um livro. Ele fala justamente isso. Qualquer tarefa que ela não é acionável em 5 minutos, ela não deve estar no seu dia a dia. Opa, peraí. Qualquer tarefa que não é acionável em 5 minutos. Você lembra que acionável, assim, é eu acionável, por exemplo, chegar pro Diego fazer, é eu levantar e fazer. Até isso o Get Things Done fala. Ele fala o seguinte: delegar é uma tarefa. Okay. Então, quando você faz uma delegação, pode ser um e-mail explicando, pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem WhatsApp, pode ser um áudio. Então, isso é uma tarefa. Você consegue fazer em 5? Vamos colocar, para ser bem razoável, 25 minutos. Você já viu aquele método Pomodoro? Uso. Exato. Pomodoro fala que você trabalha 25 e descansa 5. Recupera em 5. Vamos colocar que qualquer tarefa ela deve ser quebrada até chegar a 25 minutos. Aí você está indo para o campo da execução, né? Da execução. Eu gostei do início dos 5, que é como eu entendi, né? Sim. Visão,
Que assim, você tem até 5 minutos para disparar o início dessa tarefa. Esse é o outro Pode ser que ela ponto. dure 1 hora, pode ser que ela dure 10. Esse é o ponto, isso. exatamente. Esse é o segundo ponto. Eu valido ideias, sim, tive uma ideia. Como eu faço para validá-la em 5 minutos? Ou em 10 minutos? O que é isso? A gente, durante muito tempo, quis prender as ideias. Se eu tenho uma ideia e chego para Diego assim, Diego, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu termino com uma frase mágica. Faz sentido? Diego vai me dar a opinião dele. Já é uma validação. Então, compartilhar. Compartilhar ideias. E aí eu vou depois pro Rock e falo assim, Rock, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Faz sentido? Um fala com o outro, fala, não, besteira que você está pensando. Exatamente. Muda. Essa é a primeira esteira de validação. Uma das coisas que eu ia falar também é da inteligência artificial. Que a inteligência artificial, para você ter uma ideia, existe um método chamado Design Sprint, que é um dos métodos mais famosos do Google, para você colocar uma ideia de pé em 5 dias. Já virou uma consultoria. Vou ter que mandar um Pix para ele. Só que agora eu compropei. Mandar um via compropei, exatamente. E aí, quando você fala do Design Sprint, hoje as pessoas já estão levando de 5 dias, 2 dias, usando a inteligência artificial. Para validar. Caraca. Então, se você tem uma ideia, hoje, está acelerando também. Você quer validá-la de imediato, você pode jogar uma pergunta no ChatGPT e falar assim, ChatGPT, me traga tudo sobre esta ideia. E ele vai fazer uma pesquisa. Eu quero criar alguma coisa, eu falo assim, ChatGPT, me traga dicas, livros, referências, citações. Eu vou assim, me traz alguma coisa, o que você conceituaria isso? Chegou em casa, dá uma lida, acabou. Acabou. E tipo assim, uma das dicas também é ter o ChatGPT no celular. Porque de vez em quando, você chega aqui no ChatGPT, ele tem a voz, fala assim, ChatGPT, me conte tudo sobre a ideia, me conte tudo sobre curiosidade. E ele já está processando. Aí ele vai me contar, me conte tudo sobre curiosidade. Eu dei o play aqui, ele tá, curiosidade, ideia, definição, processo de geração, inspiração, brainstorm, importância. Eu já comecei a derivar da minha ideia original. Agora, vou responder principalmente um processo que é o que você me perguntou logo no início sobre inovação, que é o problema. Eu falo assim, você teve uma ideia? Qual é? Qual é o problema? Qual é o problema? Isso aí. Qual é o problema que você quer resolver? Exatamente. Essa é boa. Porque é o seguinte, quando você teve uma boa ideia, procura mais 2 para você não se apaixonar por ela. Caraca. Qual é o problema? Quando você tiver uma ideia, procura mais 2. Porque não se apaixone por ideias. Não se apaixone. Isso é legal. Eu já vi gente morrer. Parece um verso do Gustavo Lima, mas é o Carrarento falando, não se apaixone por ideias, tá? Isso, a gente tá falando de ideia, tá, gente? De relacionamento. De relacionamento. Falou de Gustavo Lima, a pessoa já vai levar para outro lado. Então, mas olha que legal, ó. Estou aqui pensando numa pessoa, por exemplo, o problema dela, quero ganhar mais dinheiro, né? O salário que ela tem não está legal e ela quer ganhar mais dinheiro, talvez de alguma coisa informal. Então, o que você está sugerindo é que, além de validar, bater o papo com pense mais de uma ideia para como, né, ter uma renda extra. Descubra o problema e pense mais de uma ideia para o mesmo. Por quê? Se você tendenciando muito para uma também, né? Exato. E aí, muitas vezes você falou esteira de validação. Se eu vou ter uma esteira de validação, e se eu vou fazer uma validação rápida em 5 minutos, se eu tiver 3 ideias, eu vou descobrir qual foi a melhor. Isso. E aí você teve uma verdadeira esteira de validação. Sim. Compara as 3. Para as 3. Você compara, porque senão você vai fazer o quê? Senão vai fazer o quê? Você vai tentar, e aí vem o seguinte, dê chance às ideias crescerem. Uma vez que você fez validações rápidas com 3 e escolheu um caminho a seguir para o problema que você colocou, você vai permitir essa ideia iterar e crescer. Você pode falar assim, primeiro, você podia ter desistido do primeiro Comprocast, não podia? Sim. Você podia muito bem, deu errado isso, deu errado aquilo. Aí, o microfone falhou, isso. Meu amigo, aí você olha que o Thomas Edison, ele patenteou 1080 alguma coisa e 10, e só uma ele ganhou dinheiro. Só a lâmpada. E só ela já é suficiente, só ela já é suficiente.
Entendeu? Então, o Messi fez 778 chutes de falta. Ele só marcou 48 faltas. Então, você não é uma ideia que você precisa ter várias, mas você só precisa de uma para ter resultado. Só precisa de uma. Olha só, sabe qual é o único produto do Google que dá muito dinheiro? É um só, é o anúncio. É isso aí. O Google só tem uma ideia, você não precisa de muitas, você só precisa de uma. Você precisa ter um funil, Isso. gerar muitas ideias, testar muito, praticar Validar muito, mas é com uma que você alcança o resultado que você precisa, ponto. Pareto, né? Pareto. Até mais Léo demais. Ferrareto, né? Pareto. Que aula, hein? 80-20. Porque Esse pode é- ser que, né, 80% dos seus resultados Exato. viam de 20% das suas ideias. Posso falar assim também? Pode, você pode falar com certeza. Léo, acho que esse podcast tinha que durar umas 3 horas. A gente volta, a gente volta. Versão 2. Versão 2. Vamos jogar um ping-pong Agora a com gente ele? vai pro final, né? A gente tá. Eu praticamente estou feliz em te receber aqui. Você é um cara que. O Léo, só Foi pra... muito bom Você mesmo. teve uma pergunta antes do ping-pong, agora eu vou falar um pedacinho também. Quando eu conheci o Léo, ele falou uma palavra que ele ia usar na empresa dele esse ano, e para mim mexeu muito, que eu fui para casa pensando nisso, né? Eu sempre fui um cara novo e de acesso, sempre sentava na mesa com gente mais velha. Neto, inclusive, daqui brinca que eu ia para casa do João Vitor, que é filho dele, e os meninos tudo tomava café e saía da mesa, eu ficava conversando com o Neto, porque eu queria trocar experiência, né? Aham. E o Léo falou uma frase que seria a palavra do ano na empresa dele, que seria maturidade. Que Né? tá sendo. Que está sendo. E né? que dói, tá? Sim. E maturidade Eu dói. queria, antes do ping-pong, para a gente finalizar, que você falasse também para quem está assistindo por que você escolheu essa palavra. Sim. Você que é um líder aí, tem empresa, chegar até para os seus colaboradores, parceiros, e falar que, ei, você precisa ter maturidade. Às vezes você vai falar isso com um cara de 40, 50 anos, tem filho, você chamando o cara, não é chamando, né, mas buscando essa palavra de maturidade. Se você pudesse repetir o Posso. porquê dessa E escolha. vou repetir até assim, isso eu aprendi com Américo Boaz. Américo Boaz, grande empresário que eu sou fã, tive a oportunidade de atendê-lo e trabalhar em projetos com ele. Ele falou assim que todo ano ele define um lema para as empresas dele, para cada uma das empresas dele. E ele comunica esse lema e ele massifica esse lema com a equipe. O nosso objetivo esse ano é isso. Cara, e é impressionante porque eu participei já de várias reuniões que eu falo assim, não, mas nosso objetivo esse ano era o norte da empresa. E aí eu aprendi a fazer isso ano passado. A gente setou as palavras eficiência, eficácia e efetividade. A gente colocou essas 3 palavras, a gente perseguiu esses objetivos. E esse ano a gente colocou maturidade, porque não importa o tamanho do negócio. Este ano está sendo, né? Vou colocar tudo que está acontecendo em 2024. Se você está assistindo esse podcast em 2024 ou em 25, se você está assistindo em 25, saiba que o ano 2024 foi um ano desafiador. E saiba que a gente está vivendo mudanças políticas, econômicas, a gente está falando de Guerra, né? guerra, tudo que está acontecendo em empresas estruturais, Pandemia também, né? tudo. Tem... Nós, 2024, assim, as perspectivas, e a gente olhando o futuro, por exemplo, em 2023, quando eu falei isso para você, eu já sabia, eu já estava olhando algumas coisas que apontavam que o ano de 2024 ia ser muito desafiador. E quando você vive esse ano desafiador, quando eu escolhi maturidade, foi o seguinte: só fica de pé quem realmente na adolescência, né? Quando você tem estrutura, raízes sólidas, firmes, quando você está maduro, quando você tem, tipo assim, quando você tem a estrutura muito bem consolidada e construída, você sobrevive ao temporal. Existe uma metáfora que é o bambu chinês. Adoro. Eu ia falar e você já trouxe ela. Que o bambu chinês, no primeiro ano, ele cresce. Me ajuda aí se eu falhar algum dado. Mas o primeiro ano, você planta o bambu chinês, ele cresce 7 centímetros. Ele cresce 4, 7, 6, cresce bem pouquinho. E aí, depois de 6 anos, ele vai crescer até 7 centímetros. Ele fica 7 anos, ele só cresceu 7 centímetros. Mas depois do 7º ano, ele cresce metros e metros e metros, fica um negócio muito grande. Esse é o bambu chinês. O bambu chinês, durante os outros anos que ele não aparece para fora, ele está crescendo para baixo. Ele está criando raízes. Essas raízes
eu chamei esse ano de maturidade, de saber o porquê, de questionar. E eu vou te falar que nós estamos agora gravando esse podcast em agosto, e a gente fez um belíssimo de um planejamento estratégico no início do ano e tudo mais, e eu aprendi tanto, tanto, tanto a coisas que eu não faria há 6 meses atrás, Ó, a tomar decisões e processos. Então, buscar a maturidade foi uma palavra que a gente colocou como mantra, repetição e tudo mais, que fez a gente olhar, olha, em meio a decisões, ela ajudou a gente a tomar decisões. Esse ano nós estamos buscando o quê? Maturidade. Então isso aqui não faz sentido. Esse ano nós estamos buscando o quê? Nós estamos buscando maturidade. Então isso aqui não faz sentido. Ajudou a gente a buscar caminhos, a tomar soluções. Então, quando tem muito claro para toda a organização, imagina que a minha empresa não tem nem 100 pessoas. Imagina uma empresa com mais de 100 pessoas, quando você tem essa coisa de falar assim, ó, o nosso rumo é esse, e ajudar toda a liderança a tomar uma decisão. Eu acho fantástica essa estratégia que eu aprendi com a Mary Buais, é o cara que Muito bom. me inspirou de várias formas, mas essa de você ter claro e colocar para você ajudar a tomar as decisões Acabou que ficou um ping-pong, né? Se eu pudesse definir uma palavra do ano, maturidade. pronto. já É o é o primeiro. Começamos Inauguramos o ping-pong. palavra maturidade. Um filme inspirador. Qual e por quê? Então, é polêmico, eu gosto muito do Poderoso Chefão. Mas eu gosto muito, assim, não é porque eu gosto da parte mafiosa da coisa, mas eu gosto muito dos valores. Eu acho que, a despeito de tudo que acontece no filme, mortes e assaltos, que eu gosto muito da solidez de valores. E tá casado com. E é um filme, eu acho que tem falas muito importantes, até de negócio, né? Acho que não é pessoal, são apenas negócio e tal. Aham. Então são falas muito. Eu gosto muito dessa robustez que o filme coloca. E é um filme diferente, é um filme assim que foi muito premiado, tem as suas partes polêmicas, vamos dizer assim, criminosas, né? Mas eu gosto muito da parte eu gosto muito da parte da família. Eu acho que assim, apesar que está muito mais ligado à Itália ou valores e tal, do que provavelmente a máfia ou Sim. essa coisa até antiga, né? Acho que as raízes, né? E, Léo, um livro favorito, assim, que Bíblia. imaginei. Bíblia é manual de fé, prática. Acabo de falar de Poderoso Chefão, logo foi falar da Bíblia, né? Mas é porque a Bíblia é o manual de fé e prática que eu falo muito assim, né? A- o ateu, se ele seguir a Bíblia, ele vai ser bem-sucedido, porque, primeiro, a palavra de Deus, ela não muda pela sua fé. É claro que eu recomendo que as pessoas tenham fé, e fé em Deus. Mas se tá lá, honra pai e mãe. Se um ateu honrar pai e mãe, a lei de Deus é a mesma para ele. Então, se ele está seguindo aqui, vai dar certo. Se ele, Não matará. Não matar. se ele seguir aqueles princípios, Mandamentos, né? a palavra de Deus não muda, porque ele, assim, Deus é fiel e Deus não vai mudar a palavra. É claro que eu estou ilustrando com o exemplo do ateu, mas, assim, ela é completa em tudo. Se você seguir É um manual. Eclesiastes, Provérbios, você tem ali uma qualidade de vida, você vai ser muito feliz. Muito bom. Uma viagem dos sonhos para onde e por quê? Itália, minhas origens, eu sou Barbarioli, Carrareto, é uma Olha. viagem, mas eu tenho algumas viagens, assim, eu tenho uma lista de viagens, eu quero muito, eu penso muito na Itália por conta das origens. Contrate a empresa do Léo, gente. Para ir ajudar. Ele poderia- Rapaz, mas eu vou falar que hoje, É mais assim, falta de tempo. não, assim, criança, Comecei ainda você quer pra fazer chegar. uma viagem, né? Diego tá vivendo isso, né? Você quer viajar, levar criança, então você tem que esperar as crianças fazer pelo menos uns 3, 4 anos. Agora tá vindo uma, tem que esperar 3 anos ele fazer umas viagens desse jeito. Mas eu também, o safari na África é uma viagem muito bacana que eu quero fazer. Bacana. Top. Já fiz. Uma citação preferida. Vamos falar assim daquela frase de para-choque de caminhão. Se você pudesse falar assim, uma frase impactante. A diferença entre o ordinário, comum e o extraordinário é um pequeno extra. Uau. Porque a gente acha que para Adoro esses fazer algo trocadilhos. incrível tem que ser muito. Você tem que aprender, mas, tipo assim, para você impactar, você fazer o diferente, é um pequeno extra. Boa. Tem uma outra, eu Claro, gosto muito, que é o força. seguinte: a sua expectativa nunca poderá ser maior que o seu preparo.
Caraca. Às vezes a gente espera demais e se prepara de menos. Então, a sua expectativa nunca poderá ser maior que o seu Não, preparo. pera assim, pancada, né? Verdade. Pô, cara. Um hobby. Um hobby. Eu toco bateria, eu gosto de Ó, tocar que legal. bateria, mas com criança falta tempo para tocar bateria. Mas eu gosto muito de futebol também. Apesar das pessoas olharem meu tipo físico e falarem assim, como você joga? Mas eu gosto muito de futebol. Pô, De jogar, não tanto de assistir. tá. Agora, Léo, para finalizar o último ping-pong aqui, uma meta pessoal. O que você tem aí de meta no ano de 2024? No ano de 2024, eu tinha colocado a questão do filho, por aqui, o segundo filho foi muito, muito planejado, uma segunda filha muito sonhada, muito idealizada. Vai se concretizar, pelo que tudo indica, em 2024, mas em 2024 ainda eu estou me cuidando mais. Então, a minha meta é aprimorar o meu autocuidado, criar novos e melhores hábitos a cada dia. Eu estou investindo em mim. Coisa boa. É, Que aula, hein, Rock? Que aula, né? Pô, brigadão, Léo. gente, obrigado a vocês. Verdade. O pessoal que está assistindo a gente, lembra que é importante curtir, comentar, compartilhar o Comprocast. Léo, eu queria que você também passasse, falasse Como que para o as pessoas pessoal te encontram, né? como que eu encontro o Léo hoje. Com certeza, depois dessa aula, muita gente vai querer contratar sua empresa, sua rede social, atende em Vitória, né? Onde que está sua sede localizada. Pode ir no meu Instagram, @Léo Carrareto, vai ser um prazer. Eu adoro fazer amigos, conversar. Eu enxergo a rede social muito como uma conversa, então menos como um volume, menos como um número. Então, se me seguir lá, a gente vai trocar uma ideia. Acho que eu adoro bater papo e tudo mais. Sobre a Wiz, chama-se Wiz, o site é wiz.digital. E quem ficou curioso também, no meu Instagram, eu gosto sempre de ofertar alguma coisa para quem quer saber mais de mim. No meu Instagram tem uma íntegra do meu livro, que durante a pandemia eu abri. O livro chama-se Disrupte-se, que é como você se quebra, como você se reinventa. Olha que legal. Então, para quem está ouvindo, fica a dica no meu Instagram, lá na bio, lá tem um linkzinho que te leva para uma cópia gratuita do meu livro. É com muito carinho que eu presenteio vocês e vou ficar muito honrado de ter um tempo da vida de vocês me lendo. Então, além de estar me assistindo aqui, nos assistindo aqui, vou ficar muito honrado. E agradecer ao Grupo Comprocard, que é um parceiro incrível, pessoas que desde sempre eu ouço a história do Neto e do Wilson, esses dois ícones, essas dois ícones capixabas que construíram essa empresa de forma incrível. Eu tenho a honra de conviver e ser amigo, de trocar ideias e conviver com todo o cast de excelentes profissionais que compõem o Grupo Comprocast. Então é um orgulho muito grande estar aqui com vocês hoje. Beleza. Obrigado, Léo. Obrigado você que nos assistiu até agora. Valeu, E até a Rock. próxima. Até a próxima.